Queridos, vocês têm visto o Senhor neste domingo, nesta manhã? Você tem visto o Senhor no seu dia a dia, na sua semana? Você tem visto o Senhor todas as vezes que você entra neste santuário? A palavra de Deus diz que toda a terra está cheia da sua glória, amados. O meu desafio nesta manhã não é fazer com que vocês vejam calor, ondas de calor, mas o meu desafio nesta manhã é fazer com que cada um de vocês vejam o Senhor. E veja o Senhor de uma forma muito especial, como Isaías viu o Senhor. O meu desafio é fazer com que vocês vejam o Senhor em 3D. Amém? Então vamos orar. Eu quero dar o texto para vocês. E você já sabe, né? Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, esse é o texto. Mas antes da gente ler esse texto, a gente vai orar. E a gente vai clamar ao Senhor, como nós cantamos nesta manhã. Amado Deus e Pai, é no nome poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho, que nos reunimos nesta manhã, Pai, diante da Tua santa e bendita palavra. E o nosso pedido, Senhor, é o pedido que está escrito lá no Salmo 119, que diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que como Teu povo, como a Tua igreja, nós vejamos as maravilhas da Tua lei. Mais ainda, Pai, desvenda os nossos olhos, para que vejamos o Senhor. É a nossa oração e nós oramos no nome de Jesus. Amém? A igreja pode se assentar com muita tranquilidade. Nós vamos ler esse texto que está lá no profeta Isaías, capítulo 6. É um texto muito conhecido. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acessar a sua Bíblia. E eu quero ler Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. E a palavra de Deus diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar. E com essa brasa que ele tirou do altar com uma tenaz, ele tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Então
ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Tema da mensagem: a visão 3D do Senhor. Queridos, o período de Judá, que foi governado pelo rei Uzias, ou Azarias, a palavra de Deus, a gente vai encontrar tanto um nome quanto o outro. Ele compreendeu o ano de 829 a.C., até o ano 778 a.C. O rei Uzias, ele foi contemporâneo desse profeta aqui, o profeta Isaías, também o profeta Zacarias. E Uzias, ele reinou durante 52 anos sobre a nação de Judá. A história completa de Uzias, se você quiser compreender um pouquinho mais a respeito dos 52 anos do governo do rei Uzias, você vai encontrar, abrindo a tua Bíblia lá depois na tua casa, em 2 de Reis, capítulo 15, e também de 2 de Crônicas, capítulo 26. E quando nós lemos a história do rei Uzias, a gente percebe a palavra de Deus dizendo que enquanto o rei Uzias, ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E o que aconteceu, resumindo, no período do rei Uzias? O rei Uzias, ele saiu à guerra contra um inimigo tão temível de Israel, que eram os filisteus, e Uzias os venceu. A palavra de Deus vai dizer que Uzias também reconstruiu várias cidades que foram destruídas pelos inimigos de Israel. Vai dizer algo mais ainda, que esse rei Uzias, ele recebia muitos tributos, inclusive aqui especialmente dos amonitas. A palavra também vai dizer que Uzias, ele construiu torres fortificadas em Jerusalém e também no deserto, ou seja, são construções estratégicas para a defesa do povo. Também Uzias cavou muitos poços, muitas cisternas de água. Uzias gostava muito da agricultura e ele investiu grandemente na agricultura, que é uma fonte de grande economia, especialmente para a nação. A palavra também vai nos dizer que esse Uzias aqui, ele tinha um exército bem fortificado, era um exército muitíssimo organizado e muito aparelhado, de tal maneira que todos os soldados, quando eles saíam uma guerra, eles eram grandemente aparelhados, não faltava absolutamente nada para aqueles soldados combaterem nas pelejas. Uzias também, ele construiu máquinas de guerras, ele construiu uma espécie de lançadeira de grandes pedras. Você já imaginou, você está numa guerra, de repente vem, e naquela época, amados, pensa aí, naquela época, este homem, ele construiu essas máquinas que lançavam grandes pedras sobre os inimigos e também tinham o poder de lançar muitas flechas, muitas lanças contra o exército inimigo. Um estrategista, um engenheiro. E Deus deu todo esse talento para Uzias. Uzias foi extraordinariamente usado e assim tornou-se muito poderoso, e sua fama se espalhou para longe, inclusive para o Egito. Mas, entretanto, a palavra de Deus vai dizer que depois que Uzias, ele tornou-se grande, ele tornou-se poderoso, ele tornou-se famoso, o seu orgulho subiu
ao seu coração, à sua mente, e foi o orgulho de Uzias que provocou a sua queda. Uzias estava se achando o cara, então ele entra lá no templo do Senhor, no local onde era oferecido e queimado incenso ao Senhor, que era um ofício do sumo sacerdote, e por incrível que pareça, esse sumo sacerdote da época de Uzias também tinha o nome de Azarias, e Uzias é repreendido grandemente por aquele sumo sacerdote, por 80 sacerdotes, dizendo para Uzias: não faça essa loucura. Mas Uzias enfrentou aqueles sacerdotes, resistiu, entrou no lugar santo, no ofício que não era do rei, e queimou incenso. E Deus feriu Uzias como uma lepra. O final da história de Uzias é muito triste. Uzias, ele é afastado da comunidade de Judá, ele é colocado longe, isolado, e Uzias, ele morre de lepra. Deus o feriu, Deus o matou. Queridos, embora esse rei Uzias tenha sido um homem próspero, como nós podemos ver um pouquinho aqui, e um homem visionário para o seu tempo, um homem de visão, ele perdeu a visão de Deus. Assim como a nação de Judá, a qual também estava mergulhada na idolatria. Porque quando você lê lá em 2 de Reis, capítulo 15, bem nos primeiros versículos ali, a palavra de Deus vai dizer que Uzias, ele temia ao Senhor, ele andou nos caminhos do Senhor como seu pai Amazias, porém, ele não destruiu os altares dos ídolos, e o povo continuava a sacrificar naqueles altares, com o coração dividido. Então esse povo estava mergulhado na idolatria, era um povo que estava cego, e era um povo que havia perdido a visão do Senhor. E é nesse contexto de morte do rei Uzias que nós encontramos esse homem chamado Isaías, o qual não perdera a visão do Senhor. É por isso que o texto começa dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías, ele entra no templo de Deus, e ele vê o Senhor. Amados, em 1 de Samuel, capítulo 3, a palavra de Deus, ela nos afirma que Samuel ainda era menino, mas Samuel continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. E o que me chama a atenção nesse texto de Samuel é que a palavra de Deus vai dizer que naquela época, raramente Deus falava aos seus servos, e as visões de Deus haviam se escasseado muito. Eu li para vocês na versão King James atualizada. Era um tempo onde as manifestações de Deus, naquela época de Samuel, eram raras. Era um tempo que aquele povo estava vivendo, que a visão de Deus, a visão de Yahvé havia se escasseado, amados. E sabe, quando eu leio esse texto de Isaías, e quando eu leio esse texto de 1 de Samuel, capítulo 3, eu temo estarmos vivendo um tempo da história da igreja, onde não estamos tendo uma visão de Deus, uma visão do Senhor. Eu temo, amados irmãos, estarmos vivendo uma nossa vida cristã no automático da fé, onde nós entramos correndo num santuário como esse, onde nós entramos correndo numa classe de escola bíblica dominical, onde nós entramos correndo num momento de devocional, num momento a sós com Deus, tudo no automático da fé, e nós perdemos, infelizmente, a visão de Deus, perdemos, infelizmente, a visão do Senhor. Meus irmãos, parece que nós estamos vivendo numa época como essa.
Parece que nós estamos vivendo uma época semelhante à época do sacerdote Eli, do profeta Samuel, onde eram raras as manifestações de Deus, onde a visão gloriosa de Deus havia se escasseado. Parece que nós estamos vivendo numa época como a época do profeta Isaías, onde nós perdemos a visão de Deus. E o que é pior, não notamos? E o que é pior, nós estamos contentes com isso? Nós estamos muito acostumados com isso? E o que é pior, e quem sabe falando a respeito de um assunto como esse, que nós precisamos urgentemente resgatar essa visão do Senhor num contexto de igreja em que nós vivemos, quem sabe nós possamos ser criticados, nós possamos ser rotulados, até pelos de dentro da própria igreja. Queridos, quando nós entramos num lugar como esse, quando nós nos reunimos como igreja, quando Deus nos convida para estar num ajuntamento como esse, num culto como esse, eu não posso me contentar de sair deste lugar. Eu não posso me contentar de sair deste lugar sem que eu tenha a visão de Deus, a visão do Senhor. Eu não posso, amados, me contentar quando eu abro a palavra do Senhor e eu leio essa palavra e eu não tenho um encontro com o Senhor e o meu coração não arde, o meu coração não fica aquecido. Nós estamos vivendo esse tempo que nos contentamos com essa fé religiosa. Nos contentamos com esse tempo, amados, diferentemente do tempo de Elias, onde havia ali um homem em plena comunhão com Deus, que tinha a visão do Senhor, e trazia essa visão para aquele povo, um homem que trazia fogo do céu. Eu temo muito esse tempo que nós estamos vivendo, amados. Eu não fico bem, quando eu venho à casa de Deus, quando eu venho à casa do Senhor, e eu não tenho essa percepção, essa visão gloriosa desse Deus. Me incomoda estar neste lugar e não sentir Deus falando ao meu coração. Me incomoda estar nesse lugar e não ser desafiado por Deus, e a minha vida continuar sendo o mesmo marasmo, a mesma vida religiosa. Me incomoda isso. Amados, essa visão de Isaías, essa visão muda a vida desse homem. Essa visão muda a história de uma nação, e ter visão de Deus neste tempo, amados, vai mudar sim a tua família, vai mudar a tua história de vida, vai mudar a tua relação com Deus, vai mudar sim a tua relação com o mundo. Irmãos, eu penso que nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos urgentemente ter essa visão, e essa visão tridimensional de Deus, essa visão em 3D. Você já assistiu o filme em 3D? Já? Amém? E o que você recebe lá, quando você entra? Um óculos em 3D. Por quê? Porque se você colocar os teus óculos, geralmente aquelas imagens, elas vão estar um pouco distorcidas. Irmãos, eu vejo que nós estamos precisando de um tempo. Se eu tentar ver aqui, eu não consigo ver nada.
E é necessário que eu coloque esses óculos aqui, para que eu possa ver. Eu vejo, amados, que nós estamos vivendo um tempo na história da igreja, na história do povo de Deus, em que Deus, Ele precisa nos dar essa visão. Deus, Ele precisa nos dar esse óculos 3D, para que a gente veja o Senhor, para que a gente veja Deus, amados, para que a gente veja o Senhor como Isaías viu o Senhor. E como Isaías viu o Senhor em 3D, ele viu um Senhor soberano. Isaías viu um Senhor santo. Isaías viu um Senhor salvador. Isaías viu um Senhor soberano. Isaías viu um Senhor santo. Isaías, ele viu um Senhor salvador. Irmãos, quando nós olhamos o contexto, Uzias, ele havia se tornado um ídolo para Isaías. Um ídolo. Alguns teólogos dizem que Isaías tinha um certo parentesco com o rei Uzias. Isaías era conselheiro do rei. Mas chegou um momento onde Uzias, ele não ouviu mais o profeta Isaías, e quem sabe, nessa relação de bênçãos, de prosperidade, esse profeta, ele perde a visão. Ele coloca a sua visão num governo que é provisório, num governo que é passageiro, num governo que é temporário, num governo que é como um sopro, num governo que é perecível. E aí é nesse contexto onde Deus fere o rei Uzias, que Isaías é restaurado na sua visão do Senhor. Alguns teólogos afirmam que esse é o chamado de Isaías, Isaías capítulo 6. Mas outros afirmam que Isaías já era profeta, e ele precisou viver esse tempo de avivamento no seu ministério profético. Mas que visão extraordinária é essa que Isaías teve do Senhor? Primeiro, Isaías entra no templo do Senhor, e ele vê o Senhor soberano, amados. Está escrito aí, no versículo 1, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, quem sabe na tua versão antiga, num alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Queridos irmãos, Isaías, ele não viu um Deus acomodado, um Deus sentado, um Deus parado, um Deus estático, um Deus inerte. Ele não viu um Deus distante, amados, a tudo aquilo que a nação de Judá estava vivendo. Quando a palavra de Deus fala a respeito desse trono em que o Senhor, e é o Senhor Jesus, Ele está assentado, Ele está governando, e quando fala a respeito das suas vestes, da orla do seu manto enchendo o templo, quanto maior era a glória de um rei, maior era o seu manto. Isaías está mostrando para aquele povo, para aquela nação, Deus está se revelando como um Senhor soberano sobre tudo, sobre todos, amados. E o nosso grande problema é que muitas vezes a gente vai vivendo a nossa história de vida e achando que a nossa vida depende de governos humanos. Esse é o nosso grande problema. Por isso o estresse, por isso a confusão, por isso o tumulto, amados. Por isso a turbulência aqui na minha alma, na sua alma e no seu coração, porque a gente perde essa visão de que quem governa este mundo é o Senhor. Não é o presidente Luiz Inácio da Silva,
Não é o senhor Alexandre de Moraes. Quem governa este país, amados, quem governa esta nação é o Senhor Jesus. Não é simplesmente um jargão de um governo que ficou para trás. Ele estava certo no seu jargão, quando ele dizia que o Brasil, quando os crentes dizem que o Brasil é do Senhor Jesus, e de fato este país, esta nação, a minha vida, a tua vida, o teu trabalho, a tua família, é governado pelo Senhor Jesus, e nós precisamos, como crentes desse tempo, amados, dessa época que nós estamos vivendo, resgatar essa visão do Deus soberano. Nós precisamos, queridos irmãos, que essa mensagem produza essa convicção no teu coração, que quando você se deparar com as suas lutas, com as suas dificuldades, que essa visão do Senhor exaltado, soberano, não morra, amados, porque esse é o nosso grande problema. Nós entramos no templo, nós temos essa visão do Deus exaltado, mas quando nós saímos daqui, será que as enfermidades vão assolar o nosso coração? Será que a escassez de trabalho, a escassez financeira vai assolar e vai roubar a alegria da nossa vida? Irmãos, a palavra de Deus, ela afirma categoricamente, queridos, que nenhum pássaro cai sem que o Senhor Deus o permita. Deus determinou todas as coisas, amados. Deus dirige este mundo. Nós cantamos, nós falamos ao nosso coração, Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis, mas meu Deus, porque no dia a dia, essa verdade parece que não faz parte da nossa vida, parece que a gente treme, parece que a gente tem medo, parece que a gente entra numa caverna, e nós precisamos resgatar essa visão da soberania do Senhor. Os governos se ufanam, como Uzias. Eles acham que eles são donos da história, eles acham que eles são donos deste mundo, mas não são. É Deus, amados, que está trabalhando nesse país, nessa nação, está trabalhando na minha vida e na vida dos cristãos, através de um governo como esse que nós estamos, como esse que nós temos. É Deus que está trabalhando em tudo e em todos, é o Senhor que está governando. E aí eu faço uma pergunta para você: para que temer, se o Senhor é soberano? Para que temer? Mas por que tememos? Porque nós, infelizmente, fomos roubados da nossa visão da soberania de Deus. E infelizmente, nós precisamos resgatar essa visão, amados. O meu Deus é soberano. Hoje nós tivemos na classe do Geração um testemunho lindo de uma irmã que descobriu um problema de saúde grave, nódulos na sua cabeça. E o testemunho dessa irmã, e ela tem passado mal por conta disso, e oramos, entregamos a vida dela nas mãos desse Deus soberano, e cremos que Deus é maior do que as nossas enfermidades, amados. E que você creia nisso essa semana, quando você for ao médico, você que está tratando de um problema na sua vida, o Senhor é soberano, Ele governa a tua vida. E o testemunho dessa irmã, dizendo, finalizando o seu testemunho: a minha vida, ela está nas mãos de Deus. Aleluias. Mas Isaías, em segundo lugar, amados, ele vê um Senhor santo. Ele vê um Senhor santo. Ele viu um Senhor soberano. Aleluias. Mas ele viu um Senhor que é santo, e que não é somente santo, é santo, santo, santo é o Senhor, santíssimo é o Senhor.
Irmãos, e como nós estamos vivendo uma época da história da humanidade, da história da igreja, onde nós precisamos resgatar essa visão de que nós servimos um Deus que é santo. Não é um Deus que está indiferente, amados, aos nossos pecados. E se esse Deus estivesse indiferente aos nossos pecados, Ele não teria enviado o seu Filho para morrer ali na cruz do Calvário, para nos libertar da pena, do juízo eterno, da condenação eterna e do domínio do pecado. E essa expressão santo, santo, santo aparece 2 vezes na Bíblia. E aparece em momento de visões. Aqui na visão do profeta Isaías, e com a celebração de criaturas angelicais, louvando e bendizendo ao Senhor. E aparece lá no Apocalipse, com a visão que João, o apóstolo do amor, ele tem. E lá aparecem os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aqui é tremendo, porque os anjos estão proclamando uns aos outros e dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Mas infelizmente a gente está vivendo um momento na história da igreja onde os pastores não pregam mais sobre pecado, porque nós temos sido proibidos de pregar a respeito de pecado. Porque existem algumas pessoas politicamente superiores a nós, que querem interferir na palavra de Deus. Mas, amados, nós não podemos deixar de pregar a respeito da santidade de Deus. E quando nós falamos a respeito da santidade de Deus, nós, inevitavelmente, vamos falar a respeito do pecado. Pastores que estão me ensinando para as suas ovelhas: olha, você pode viver a sua vida como você bem quiser, Deus não se importa com isso. Isso é uma mentira do diabo. É um evangelho de Satanás que tem sido colocado em púlpitos de igreja. Meu irmão, minha irmã, Deus se importa sim que você viva uma vida santa. E para que eu tenha essa visão da santidade de Deus, para que eu me liberte do domínio do pecado, eu preciso dessa visão da santidade de Deus. Mas o grande problema é que muitas vezes nós não temos essa visão de que nós servimos um Deus que é santo, um Deus que está separado de toda a sua criação, um Deus que é puro, um Deus que é irretocável no seu caráter, no seu ser, amados. E é quando eu resgato essa visão da santidade de Deus, é que eu consigo me ver. É que eu consigo ver os meus pecados. É que eu consigo ver as minhas mazelas. É quando eu me aproximo desse Deus que é santo, que é puro, é que eu consigo ver o quanto eu cheiro mal. Porque, amados, é essa experiência que Isaías tem. Ele grita: ai de mim, eu estou perdido. Eu vou ser fulminado por esse Deus santo, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Não dá, amados, não dá para a gente ter essa convicção de que eu sirvo a um Deus santo, e eu viver abraçado com o pecado. O pastor não está querendo dizer aqui que você é impecável, não é isso. João vai dizer, na palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Irmãos, a gente, quando chega na presença de Deus, essa presença santa, essa presença revela o quanto nós somos pecadores. Essa presença santa de Deus revela o nosso coração invejoso. Essa presença de Deus revela o nosso coração ganancioso, apegado às coisas deste mundo. Essa presença santa de Deus revela as nossas fofocas, as nossas maledicências. Essa presença santa de Deus revela aquilo que nós temos deixado de fazer em favor das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Essa presença de Deus revela a nossa falta de paciência, a nossa falta de bondade, de misericórdia para com o outro. Essa presença de Deus revela, amados. Presença santa de Deus. E essa visão da santidade do Senhor nos leva à humilhação. A gente vê anjos aqui, olha, os serafins cobrindo. Irmãos, você sabe o que é isso? Eles são seres angelicais. São seres que não têm pecado. Eles não têm pecado, e eles estão ali se humilhando diante do Senhor, tal a santidade do Senhor, cobrindo a sua face, cobrindo os seus pés. É Isaías que entra ali, ele entra no templo, ele não diz: eu sou o cara, eu sou o miserável pecador. Eu não sou o cara, você não é o cara, para com isso. Você é pecador, você precisa ser tocado por esse Deus Santo que nos toca, amados, nos purifica. E se você está vivendo em pecado nesse tempo, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, criança, esse é um tempo onde o Senhor está aqui. E Ele quer tocar a tua vida com a brasa viva do altar, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então essa visão da santidade do Senhor nos leva à humilhação. Essa visão da santidade do Senhor nos leva à santificação. O autor aos Hebreus vai dizer que vocês precisam se esforçar na vossa santificação, porque sem a santificação vocês não verão o Senhor. E olha que interessante. Quem sabe, amados, esse tempo onde as pessoas estão abraçadas e agarradas com os seus pecados, a gente não consegue ver o Senhor de fato. Eu sei que o autor aos Hebreus está remetendo a um evento escatológico de salvação de vida eterna. Mas nesse tempo presente, queridos irmãos, muitas vezes nós não conseguimos ver o Senhor por causa do pecado que tão de perto nos rodeia e que nós amamos e que nós temos até alguns de estimação. A visão da santidade do Senhor nos deve levar à adoração. A gente vê ali os serafins adorando, e a intensidade é tal a intensidade daquela adoração, meus queridos irmãos, que ali há um tremor, fumaça. Irmãos, e às vezes eu fico olhando para mim, e olhando para você, e olhando para os líderes de louvor da nossa igreja, e como eles estão aqui se esforçando para que a igreja adore ao Senhor, para que a igreja se liberte de todas as suas preocupações, para que a igreja esteja de fato aqui de corpo e alma, com todo o seu ser, invocando e adorando ao Senhor. Irmãos, como muitas vezes é difícil a gente louvar a esse Deus. Quem sabe esteja faltando em nós essa visão da santidade do Senhor que nos leva à adoração, mas a visão da santidade do Senhor nos leva ao serviço. O texto diz que os serafins voavam com duas asas, ou seja, prontos para servir. Será que nós temos consciência e visão de um Deus santo, amados?
Será que nós temos nos humilhado diante do Senhor e reconhecido o quão pecadores nós somos? Será que nós temos adorado o Senhor na grandeza e na beleza da sua santidade? Será que diante da santidade do Senhor nós estamos prontos para servir? Isaías viu um Senhor soberano. Isaías viu um Senhor santo. Isaías viu em terceiro lugar um Senhor Salvador. Versículo 8 vai dizer assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Parece que Deus está dizendo a mesma coisa nesse tempo para a sua igreja. A quem enviarei? Pastor Kleber, quem irá por nós? E aí Isaías, que teve essa visão gloriosa do Senhor, conheceu Deus como ele nunca tinha conhecido. Ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, quando nós temos a visão correta de Deus, nós compreendemos os planos e projetos de Deus, nós compreendemos a missão de Deus. O grande problema da igreja evangélica brasileira é que a igreja evangélica brasileira, na sua maioria, ela tem perdido a visão de Deus. Ela tem perdido a visão de um Senhor que é soberano, um Senhor que é santo, mas um Senhor que é Salvador, amados. Salvador. A gente acha que o nosso Senhor é um Papai Noel, que Ele está aqui para nos atender, para atender os nossos desejos, as nossas vaidades. Tem muita igreja pregando esse Senhor, que não é o Senhor da Bíblia, mercadejando a fé de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Irmãos, a gente precisa passar por um despertamento espiritual urgente. As pessoas, elas estão morrendo do nosso lado, essas pessoas, elas estão indo para o inferno e não tem volta, não tem retorno. Um irmão estava brincando no corredor, que perguntou para algumas pessoas que estavam ali, ele falou: está quente? Aquelas pessoas: demais. E aí ele disse: o inferno é pior. Ah, está gostoso aqui, está maravilhoso aqui, está quente. Imagina o sofrimento eterno, amados. A palavra de Deus diz que ela dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. E Jesus diz em Lucas 19, versículo 10: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus deseja salvar. Deus deseja salvar. E a nossa missão, a minha missão, a tua missão é proclamar o Salvador. Nunca se esqueça disso. A gente não pode, amados, perder essa visão que nós servimos a um Deus que é Salvador. Irmãos, enquanto nós estamos preocupados em salvar um rei, um governo, o Senhor está preocupado em salvar vidas. Enquanto nós estamos preocupados em salvar os nossos negócios, o Senhor está preocupado em salvar pessoas. Enquanto nós estamos preocupados em salvar a natureza, está em alta, está em moda, é o ecologicamente correto. Enquanto os homens estão preocupados em salvar a natureza, Deus está preocupado em salvar os homens, o mundo, as pessoas, amados. Enquanto nós estamos preocupados em salvar a economia desse mundo, Deus está preocupado
em salvar o mundo. Enquanto Isaías estava preocupado, o que será do futuro da nação de Judá? Porque o grande rei Uzias, ele morreu, ele está morto. Isaías entra no templo, vê o Senhor soberano, o Senhor santo e um Senhor salvador. Irmãos, essa é a nossa vocação histórica. Como batistas, essa é a nossa vocação. Nós precisamos proclamar Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Amados, não percam tempo, não percam a visão desse Deus Salvador, porque muitas vezes a gente vai no automático da nossa vida e nós perdemos a visão de um Deus Salvador. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Não se preocupem com o calor. A gente já vai terminar. Essa semana eu fui no consulado americano com meu filho. Estava resolvendo questões do visto, de entrevista. O meu coração estava nisto. O nosso coração está nos negócios, nas coisas. E aí aquela fila enorme, uma grande fila até aquela cabine de entrevista. Mas no meio daquela fila enorme, de repente, quem eu vejo num lugar um tanto quanto separado? Arnaldo Antunes. É esse mesmo que você curtiu bastante na década de 80 e 90. Aquele líder da banda Titãs. Eu falei para o meu filho, eu não conheço, não sei quem é. Ou seja, você está velho. Aí eu estava explicando para ele quem era. E eu vi aquele homem, vi aquele pessoal que estava do lado dele, provavelmente alguém de uma banda que o segue na sua carreira solo. E eu fiquei ali pensando, né? Não vou tirar uma selfie porque não pode entrar com o celular. E sem tietagem. E ali, meu coração voltado para aquela entrevista. E ali nós fomos na entrevista. Meu filho passou na entrevista do visto. E aquele moço, ele ficou ali por um bom tempo. E ele foi embora quando ele foi atendido. Irmãos, quando eu cheguei em casa, eu pedi perdão para Deus. Pedi perdão para Deus. Porque eu perdi, quem sabe, a minha única chance. Minha única chance. Porque eu não vou em show de Titãs, eu não vou em show do Arnaldo Antunes, mas eu perdi a minha única chance de dizer para aquele homem: olha, como eu admiro o seu talento, como você é talentoso, e eu louvo ao Senhor, porque foi Ele que te deu esse talento. E eu quero dizer para você, eu poderia ter falado isso para ele, eu quero dizer para você, que o Senhor te espera, para usar a tua vida, para a glória dEle. Pastor, esse homem poderia nem olhar na tua cara, eu sei, mas não subestime a palavra do Senhor, a palavra profética do Senhor sobre a vida de uma pessoa, amados. Eu poderia entregar um folheto para ele e dizer: olha, você não está aqui por acaso. Jesus ama você, Ele está esperando por você há muito tempo. Ah, pastor, e o contato com esse homem? Você estava sem celular, você não pode entrar com o celular. Eu poderia entregar um cartão para ele e dizer: olha, o que você precisar, a hora que você precisar, você pode me chamar. Eu pedi perdão para Deus. Eu pedi perdão e dizendo: Senhor, como nós perdemos a visão do Deus Salvador. Eu poderia estar com tudo isso aqui, amados, dentro do meu bolso. Mas sabe o que eu estava fazendo? Resolvendo questões a respeito de um visto. A gente precisa, queridos irmãos, por favor, não deixe a rotina, não deixe as suas lutas,
Não deixe tudo que passa na tua vida roubar a visão desse Senhor. Nós estamos vivendo não a nossa história de vida, mas a história do Senhor. A gente precisa entender isso. Não são os meus negócios, não é a minha vida, mas é o Senhor, é a história do Senhor. E a minha vida passa pela história do Senhor. Como nós precisamos resgatar essa visão do Senhor Salvador. E eu quero tirar, para finalizar, 4 lições práticas que aprendemos com a visão de Isaías. Algumas vezes Deus permite o nosso leite azedar. Quem é do interior vai entender o que eu estou falando aqui. Algumas vezes Deus permite o nosso leite azedar a fim de nós voltarmos o nosso olhar para o Senhor. Algumas vezes Deus vai permitir os nossos negócios fracassarem, os nossos planos e projetos entrar areia, ir para o ralo, azedar. Sabe por quê? Porque isso, amados, está nos roubando a visão da glória desse Deus. O brilho deste mundo está nos roubando a visão desse Deus. Os teus negócios, as tuas finanças estão roubando, e muitas vezes Deus permite o negócio fracassar. Deus permite um rei próspero morrer para um profeta voltar a sua visão para o Senhor. E não menos diferente que isso aqui, tome cuidado com coisas, pessoas ou circunstâncias que te impedem de ter uma visão clara de quem Deus é para você. Tome cuidado. Deus tem se revelado, amados. Deus tem se revelado, toda a terra está cheia da sua glória. Tome cuidado. Tem coisas na tua vida roubando a tua visão desse Deus. Terceiro, é possível, no meio da dor, no meio do caos, onde nada dá certo, onde a saúde não está bem, onde as enfermidades chegaram, onde a morte bateu à porta, onde os negócios fracassaram, onde, quem sabe, alguém tirou a sua própria vida. É possível no meio do caos, no meio da dor, no meio da aflição, você vê o Senhor. É possível, amados, é possível. Não deixe suas lutas roubar a visão desse Deus. Não deixe a tua dor, a dor que você vive neste momento, roubar a tua visão desse Deus. Ele continua governando, Ele continua soberano, Ele continua sendo o Deus Santo, Ele continua sendo o Deus Salvador, Ele continua sendo o Senhor da tua vida, da tua história de vida. Aleluias. E por último, num mundo caótico como este, inseguro, imprevisível, nós precisamos de uma visão do Deus vivo. Amados, não tem outra saída. Como viver neste mundo sem essa visão de Deus? Você sabe por que as pessoas, elas estão tirando as suas próprias vidas? Porque elas não têm a visão desse Deus. E hoje, igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor convoca você a resgatar essa visão do Senhor para a tua vida, para que você possa proclamar para essas pessoas, amados, que existe esperança, que existe um Senhor que ama essas pessoas, que existe um Deus sim, que tem propósito para a vida dessas pessoas. Essas pessoas precisam de Jesus, essas pessoas precisam de salvação. O mundo precisa. E eu quero concluir com 1 de Samuel e concluir com Marcos 10, 46 a 52. Num tempo onde as manifestações de Deus eram raras,
e as visões do Senhor eram escasseadas. Quem sabe seja esse tempo que eu e você, nós estamos vivendo como igreja. E o que nós precisamos? Nós precisamos, como Bartimeu, clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o Senhor vai dizer para você: o que tu queres? E você vai responder como Bartimeu: eu quero ver, eu quero visão do Senhor.